Olá! A vacinação é considerada um dos maiores avanços da história da saúde no Brasil e no mundo. Mas há pessoas que não concordam em vacinar suas crianças. E é sobre isso que eu vou conversar com você hoje, aqui no Saúde em Foco, pela TV Câmara. E quem vai conversar com a gente, eu recebo aqui a doutora Márcia Uacai Catelã, que é médica infectologista aqui da Secretaria Municipal da Saúde de Rio Preto e da Vigilância Epidemiológica. Doutora Márcia, muito obrigada por sua presença aqui no Saúde em Foco. Doutora, o Brasil tem o Programa Nacional de Imunização, o PNI, que é um programa com 40 anos de existência e destaque no mundo todo. Qual que é a importância desse programa para um país como o nosso? O Programa Nacional de Imunização é muito importante porque ela faz parte do sistema de saúde público. Então, ela é disponível para toda a população, tá? Em todas as faixas etárias. Lógico que não são todas as vacinas que tem disponível, mas as principais, as doenças mais importantes que requeiram uma prevenção, porque a doença ou ela é muito grave ou ela é muito incapacitante, ela vai estar disponível como uma forma de prevenção. E na atuação da prevenção é fundamental, né? Antes de você prevenir uma doença, a ter a doença e correr atrás das sequelas. Quer dizer, são vacinas que o governo banca, é de graça para a população, é um programa gratuito. Isso, tem toda a parte política, tem toda uma parte também de logística, tem toda uma parte de orientação com relação ao orçamento. Então, isso o governo já direciona uma quantidade específica para orientar quais são as vacinas que vão pertencer ao calendário, tá? Então, a cada ano existem mudanças nesse calendário. Essa mudança vai desde que, por exemplo, o aparecimento da vacina da influenza, da gripe, né? Então, em 2009, nós tivemos a pandemia, né, da influenza, a influenza aviária, e logo em seguida, em 2010, com as novas tecnologias, que a gente sabe que essa vacina da gripe, de um ano para outro, pode ser realizada, pode ser produzida, e ela tem impacto na população como forma de prevenir uma doença ou prevenir uma complicação, ela já foi introduzida no ano seguinte. E aí se estabelece novas vacinas para colocar maior número de pessoas possíveis, né? Lógico que a gente não tem um programa nacional de imunização para pegar toda a população, né? Somente para aquelas de grupos de risco, crianças, idosos ou pacientes que têm algum problema de saúde, que a gente sabe que aquela doença vai ser mais complicadora. Quer dizer, é um programa que ele é adaptável, né? Ele muda conforme as circunstâncias. A necessidade tem o calendário fixo e também tem esse calendário móvel que coloca vacinas de doenças que estão acontecendo, que estão matando. Isso, né? Tem o calendário fixo, né? Que a gente tem o calendário da criança, né? Tem o calendário da gestante, tem o calendário do idoso, tem o calendário do profissional de saúde, tem calendário para grupos específicos. Esses grupos específicos são pacientes que precisam de transplante de medula óssea, ou pacientes com alguma imunossupressão, ou pacientes com alguma doença oncológica, ou paciente com algum problema de fígado, de baço. Então, é direcionado para aquele grupo de pessoas. E a cada ano vai tendo alguma mudança. Por exemplo, a HPV, né, começou a vacinar os meninos agora, entendeu? Certo. Doutora, com relação às doenças que esse programa já conseguiu erradicar no Brasil, quais a gente pode citar? Olha, a poliomielite, né, sarampo, rubéola, né? Então, são doenças virais que a gente conseguiu não ter mais a circulação aqui no Brasil. Isso por causa da nossa cobertura vacinal, que a população, ela vacina, ela se protege. Lógico que se não é uma doença erradicada do mundo, existem outras localidades, né? Por exemplo, nos Estados Unidos está acontecendo o surto de sarampo. Tá? No Brasil, não. Se houver um caso de sarampo, provavelmente é um caso importado, de pessoas que foram para lá e voltaram e pegaram a doença de lá, tá? Outra doença também que realmente foi eliminada do mundo em benefício, por causa da vacina, foi a varíola, né? Então, olha a importância, consegue-se
eliminar a doença, né, do mundo mediante um programa de prevenção. Esse bloqueio do vírus, né, doutora? Isso, então Agora, deixa as pessoas, né, o intuito da vacinação é o quê? Você vacina, tá? Então injeta o micro-organismo, ou um pedacinho da bactéria, ou um pedacinho do vírus, ou o vírus de uma forma mais branda, tá? Ou algum componente de uma bactéria ou da toxina é injetada no corpo e nosso sistema imunológico produz o soldadinho de defesa para que esse soldadinho de defesa fique em prontidão para que na hora no momento que a gente tenha contato com esse vírus ou com essa bactéria, esse soldadinho vai lá e já bloqueia, né? Bloqueia para que não haja doença. Sim. Vamos acompanhar aqui na Lógico. tela, doutora, aqui algumas vacinas. Eu gostaria que a senhora explicasse para a gente para que elas servem, o que são essas doenças, de que forma que elas podem levar uma pessoa à morte, uma criança. A BCG. Tá. A BCG é a vacina para proteger contra formas graves de tuberculose, tá? E a gente sabe que tuberculose atualmente está a incidência é muito grande, tá? Então vai proteger. Ao nascer o bebezinho já tem que tomar a vacina, lógico, tem restrições. Se o bebezinho tiver menor que 2 quilos, é contraindicado, então tem que esperar o bebê completar 2 quilos, tá? O peso ideal. Isso, acima de 2 quilos pode ser dada essa vacina. Então, ela vai proteger contra as formas graves de tuberculose, que é a tuberculose pulmonar disseminada, ou a tuberculose da forma meníngea, que acomete o cérebro. E a gente sabe que em bebê, se um bebê for para uma casa que tem uma pessoa com o bacilo da tuberculose, esse bebezinho pode ter complicações futuras. Pode ter uma meningoencefalite, que é uma meningite generalizada. Pode morrer, doutora? Pode morrer. E além disso, se não falecer, o paciente pode ficar pro resto da vida sequelado, com paralisia cerebral, Muito tá? sério, Decorrente, né, da meningoencefalite pelo bacilo da tuberculose. Hepatite tá? B. Hepatite B também muito importante dar ao nascer, tá? Porque como uma forma de evitar do bebezinho, tá? Ter a infecção pelo vírus da hepatite B. E qual que é o complicante, né? Esse vírus infectando o fígado vai ter uma reação inflamatória muito grande, pode levar para cirrose, tá? E depois pode ter um câncer do fígado e aí depois no final ter que transplantar. Tá? Então, chegar no transplante hepático. Então, esse também não é uma vacina somente de crianças, não, é uma vacina de adultos que ela é disponível, tá? Poliomielite. Tá. Também poliomielite é uma doença muito grave, né, doutora? triste. Então, às vezes você vê uma pessoa... adultos que tem sequela motora, tá? Então, fica assim, andando com o pé arrastado, tem toda a deformidade, depois todo o processo de dor, de adaptação dessa pessoa. Então, a poliomielite também, a gente tem a vacina para proteger contra o vírus da polio, porque pode, né, matar, deixar ter sequelas. A pneumocócica 10 valente. Tá. Pneumocócica 10 valente é uma doença pelo Streptococcus pneumoniae. É uma bactéria. Vamos traduzir, é uma bactéria. Essa bactéria pode causar meningite, tá? E pode causar pneumonia grave, tá? Lógico, ela pode causar outras doenças, infecção de ouvido, tá? Então, a gente vai estar protegendo contra as formas graves da doença, que é a forma da meningite. Tá? Ela foi instituída desde 2010. Tem inflamação na meninge. Isso, desde 2010, então a gente observa uma diminuição importante dos casos de meningite em crianças, tá? A pentavalente? Tá. A pentavalente também é uma vacina para proteger contra 5 tipos de doenças, tá? É a difteria, tá? A difteria é uma doença bacteriana que causa infecção de garganta. Essa infecção de garganta é muito grave, tá? E pode levar a cansaço, desconforto para respirar, tá? Então, vai estar protegendo. Coqueluche, tá? Também é uma doença bacteriana que dá aquela tosse comprida. A criança tosse, perde fôlego, fica roxa, pode dar
infecção do pulmão, também a gente vai estar protegendo, tá? Doença também pela outra bactéria, chamada Haemophilus influenza. Essa bactéria, o que ela causa? Ela causa também meningite e também causa uma infecção da epiglote. Epiglote é uma estrutura que a gente tem aqui logo abaixo da garganta aqui, e aí ela fica tão inchada, também a gente fica assim com falta de ar tremendo. Então tem uma diminuição desses dois tipos de doença, dessa forma grave dessa doença, tá? E também também protege contra hepatite B junto, tá? E também contra o tétano, tá? Que é outra infecção bacteriana, né? Causada pela toxina do Clostridium tetani. Tá? Um cortezinho, né? Então, isso, antigamente, né? As pessoas, caía o umbigo do bebê, eles colocavam serragem aqui no umbiguinho. Então, é material sujo, contaminado, e às vezes tinham os esporos desta bactéria. E aí, esta bactéria causava contratura muscular nas crianças, né? Então, também protege contra essa doença. Então, seguindo o rotavírus, meningococo, né? Tá. Rotavírus para proteger, como está de uma diarreia grave, que pode dar desidratação e hospitalização. Judia bastante dos pequenos, nossa, da gente adulto também, imagina as crianças. Tem potencial de disseminação, né? O adulto também pode ficar infectado na hora que cuida de uma criança. Meningococo também é uma doença bacteriana pela Neisseria meningite, e geralmente essa meningococo é essa que aparece, né, nos jornais, na televisão, que morre uma pessoa com doença meningococos, que ela é muito grave. Muito séria. Então, também vai estar protegendo contra a Neisseria meningitis do tipo C. Tá? A tríplice viral, que é o sarampo, rubéola e cachumba. Isso, também vai estar protegendo, né? O sarampo é uma doença muito comum ainda, né? Apesar de a gente não ver aqui no Brasil, mas ela acontece na África, na Ásia, na Índia, nos Estados Unidos. Imigração, né? Para chegar aqui o vírus novamente, não custa, né, doutora? Não custa, né? Hoje a gente tem globalização, né? Tem os voos, então de um dia para o outro você pode estar em qualquer lugar do mundo. Então, o sarampo pode, em qualquer momento, vir, né? Se as pessoas não se vacinarem, tá? A rubéola também é uma doença viral, que pode dar febre, mancha na pele. Ela é mais preocupante se acometer uma mulher grávida. Porque essa mulher grávida, se pegar rubéola, né? Pode passar para o bebezinho nascer mal formado. Sim. Tá? E cachumba é a nossa famosa parotidite epidêmica, que comete a glândula parótida, então a pessoa fica inchada, né? Fica com dor. Mas antigamente a principal causa de meningite viral ela era pelo vírus da cachumba. E hoje com a vacinação, né, praticamente diminuiu isso, tá? Febre amarela. Febre amarela, né? Lógico, né? Transmitida, um vírus transmitido pelo Aedes aegypti. Tá? Outro presente que o Aedes traz pra gente. Outro, né? Além de dengue, zika, chikungunya, temos o febre amarela. Então, a febre amarela é grave também, que pode dar, altera a função do fígado, e o fígado entra em falência e o paciente pode ter falência hepática do fígado por causa do vírus da febre amarela. Então, temos a vacinação, então é uma forma de proteção, tá? Disponível também para toda a população. Difteria, tétano, coqueluche, a coqueluche você já falou, isso, tétano, é porque na verdade a gente também faz os reforços depois nessa criança, dependendo, para cada idade dela, a gente tem as vacinas, dependendo da idade. Sim. Doutora, nós vamos acompanhar agora uma reportagem da TV Senado que mostra como é a fabricação de vacina. Um ovo. Este é o melhor ambiente para o cultivo dos micro-organismos utilizados na produção de vacinas. Vírus ou bactérias, causadores da doença para a qual será feita a vacina, são inoculados em ovos de galinha. Dentro dos embriões, eles se replicam milhões de vezes. Dias depois, o material é processado e os micro-organismos são fracionados em pedaços infinitamente pequenos. A solução é filtrada para que não reste nem traço das proteínas do ovo. Após diversas filtragens e diluições, a vacina está pronta. São necessários 100 mil ovos para produzir 500 litros de vacina. O passo seguinte é a liofilização, a transformação em pó.
seca, a vacina pode ser armazenada por mais tempo e o transporte fica mais fácil. A técnica de fabricação atual é a mesma do início do século passado, descoberta durante as pesquisas contra a febre amarela. Bem, então a gente acompanhou aí uma reportagem que mostra como é a fabricação de vacinas aqui no Brasil. Doutora Márcia, mas tem alguns grupos, volta e meia aparece uma onda, principalmente na internet, de grupos internacionais e mesmo no Brasil, de pessoas que são contra a vacinação. Elas dizem que a criança deve desenvolver o seu sistema próprio de defesa, que não pode dar essas vacinas logo no início da vida, que essas vacinas contêm toxinas como alumínio, mercúrio. O que vocês da área médica, desta área, podem falar, orientar sobre isso? Essas pessoas têm razão ou não? Tá. Não, eu sou totalmente contra, né, este princípio, porque existem já vários estudos. Cada vacina que é colocada disponível para a população, ela já passou mais de 10 anos antes de ser comercializada, de ser introduzida no calendário. Passou-se muito tempo para avaliar isso, essa possibilidade, né, de reações adversas, de malefícios. Então, sempre toda vacina que é colocada, ela é investigada, ela é passada por testes e ela é passada para verificar se realmente o corpo consegue produzir os anticorpos suficientes para proteger contra aquela doença, e é feita uma monitorização de todas aquelas pessoas que vacinaram com relação aos eventos adversos. Podem ocorrer eventos adversos. Podem, que elas são comuns, eventos adversos, tá? De dor local, lógico, é uma injeção, tá? Sintomas parecidos com a da doença também, doutora? Então, é tudo uma fase branda, tá? Porque é vírus vivo atenuado, não é o seu vírus da sua forma selvagem que a gente conta na natureza. É vírus vivo, por exemplo, sarampo, cachumba, rubéola, febre amarela, varicela, é tudo vírus de uma forma muito branda. Esta forma branda, ela é capaz de incitar a nossa resposta imunológica a proteger contra a doença e não dar a doença específica na sua forma geral se a gente não tivesse vacinado, tá? Porque se esse vírus chegar na pessoa, nesse organismo, vai trazer sequela, pode levar à morte. Se não tiver nenhum anticorpo já produzido anterior por uma vacina, tá? Essa doença vai ser muito mais grave, porque não tem anticorpo anteriormente formado. E a vacina, o intuito é isso, você produzir seu próprio anticorpo e já deixar lá de retaguarda, para que no momento que você tiver contato com essa bactéria, com esse vírus selvagem, já ter lá seu mecanismo de defesa já pronto. Tá? Então, é totalmente contra, totalmente, na verdade, não tem fundamento de você deixar a criança sem vacinar e deixá-la exposta a todo quanto é tipo de vírus e bactérias e deixá-la que ela tenha doença para desenvolver os anticorpos. Não, eu creio que a imunização, na verdade, é tipo uma infecção branda que dá, mas essa infecção ela é capaz de ativar, não é capaz de provocar a doença de uma forma fulminante, tá? Então, tem pessoas também que tomam a vacina e não tem nada, né? Então, já foi demonstrado por estudos que não tem, senão eles nem teriam lançado essa vacina, porque ela já passa por vários testes, né? Tem a fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, que obedece toda a prática clínica, de boas práticas clínicas, na hora que você lança qualquer medicação ou qualquer vacinação para a população, que ela já passou de fases de maior perigo, entendeu? Agora, nos Estados Unidos, teve uma polêmica muito grande, que a vacina poderia causar autismo, alterações do sistema nervoso das crianças. Não, como mas que a gente isso aí já foi totalmente infundado, tá? Totalmente errado. Né? Na verdade, isso aí foi, marketing para a pessoa vender um outro produto e, na verdade, não tem nada a ver. Né? Então, é relacionar qualquer uma outra coisa que você quer inferir que aquela coisa faz mal. Não tem nada a ver realmente. Dados da literatura já demonstram que não tem implicação do autismo com relação à vacina. É porque, assim, todas as crianças tomam vacina. Todas, né? E aí, daqui 10 anos, 2, 3, 4 tem autismo.
Em vez de procurar em outras coisas, essas 5 tiveram autismo, o que tiveram em comum? Vacina. Não pode inferir isso, tá? Então, são outros estudos, mas já foi comprovado que não tem nada, nenhum embasamento científico para isso na literatura. E por que as vacinas, algumas, precisam de várias doses? Porque para cada momento que ela é injetada, ela aumenta em quantidade suficiente para deixar essa memória imunológica. Então, você dá uma dose, você incita os anticorpos, já estão formadinhos, mas eles não duram por muito tempo. Aí você dá uma dose, um reforço, aí aumenta a quantidade e elas perduram por mais tempo. Então, por isso são várias doses, tá? 1, 2 ou 3 doses. E as vacinas, elas são 100% eficientes e seguras? Sim, 99,9% eficientes, tá? Seguras, tá? Lógico que toda vacina tem seu evento adverso, tá? Só que esses eventos adversos são menores do que a própria doença não tivesse vacinado. Agora, uma coisa para a gente explicar, já que não existem essas vacinas, porque fica muito complicado. Eu não presenciei alguém que tivesse difteria, ou mesmo tétano. Então, fica difícil para a gente compreender, então, por que eu preciso da vacinação? É porque há esse bloqueio, né? Então, hoje a gente não vê mais difteria. Por quê? Porque tem a vacinação, tá? Sarampo, hoje no Brasil a gente não vê porque tem a vacinação. Poliomielite também a gente não vê porque tem a vacinação. Né? Na hora, sim, que as pessoas deixarem de vacinar, a pessoa vai ficar suscetível. Se alguma outra pessoa for para fora, trouxer esse vírus, tiver contato com essa pessoa que não tenha anticorpos, aí vai disseminar, vai começar a aparecer ter doença. Por isso que é importante a vacinação, para deixar protegido. Não é porque a doença não aparece que não precisa vacinar. Não, a doença não aparece porque as pessoas estão protegidas e aí não tem a doença, né? Então dá-se uma falsa impressão. Não está tendo a doença, não vou vacinar. Não, não é isso. Quer dizer, a vacinação tem mais benefícios que risco. Lógico, tem muito mais benefícios que risco. É isso que as pessoas precisam entender. Isso. É um dos maiores avanços da medicina. Antigamente as pessoas morriam com 50, 55 anos por causa de doenças infecciosas. Hoje é muito difícil. Né? Hoje a longevidade, nossa expectativa de vida aumentou por causa da vacinação. Né? Então, hoje a gente vê muito assim, a doença coronariana, câncer, uma doença infecciosa, ela colocou-se no 3º, 4º, 5º lugar. Essa coisa, então, que pais acham que a criança deve ser vacinada o mais tardar possível, ou então, se eu não levo o meu filho muito numa vida social, não levo em escola, só fica em casa, então ele não está exposto a essas coisas, eu posso não vaciná-lo. Isso não tem fundamento, ele não vai desenvolver dessa forma o sistema imunológico para esses vírus que são tão... Infelizmente não, né? Então, a gente fala, não adianta colocar uma criança numa redoma de vida e não acontecer nada, né? Então, tem que vacinar, são as formas de prevenção, e tem que deixar essa criança exposta, né? Porque ela já tem seus próprios anticorpos. Os anticorpos, ela vem tanto de bebezinho, que já vem da mãe que passa para o bebê, tanto para o leite materno ou intraútero, mas tem que vacinar, isso é fundamental. E me parece muito que, às vezes, algumas campanhas que o governo lança de vacinação ficam abaixo do esperado, porque a gente não ouve falar disso, só fala, morreu, está matando, aí as pessoas vão e procuram vacina. Como é que vocês, gestores, lidam com isso? Infelizmente, né? Tanto é que ano passado, porque teve o boom da vacinação da influenza, porque no começo do ano começou a ter muita divulgação, casos de H1N1, casos de óbitos por doença, aí a população fica preocupada que é vacinar. Né? Mas não pode acontecer isso, não é porque não está tendo casos de influenza que a gente não tem que vacinar, a cobertura foi baixa. E ano que vem, como vai ser isso? Nós estamos muito preocupados com o ano que vem. Correto. Doutora, agora para a gente encerrar, só para esclarecer que vacina pode ter, né, reações adversas. Quais são para as pessoas ficarem informadas e não se assustar e, obviamente, se precisar procurar um atendimento médico? Tá. Bom, a mais comum, né, seria a dor no local da injeção, tá? Ou um pouquinho de queimação, vermelhidão, mas são reações locais, tá?
alguma febrícula, tá? Fugindo disso, qualquer alteração que a pessoa relacione, eu tomei a vacina e eu acho que desenvolvi isso, é bom procurar um médico para fazer avaliação, porque às vezes pode ter coincidência. Quantas pessoas já me falaram, eu tomei a vacina da gripe e fiquei gripado? Não tem nada a ver, porque a vacina da gripe não é o vírus da vacina, são pedacinhos do envelope viral que é injetado na pessoa, tá? Então, toda a vacina mais comum são as reações locais, mas pode ter febre, mal-estar, dor no corpo, mas fugindo disso, qualquer alteração que a pessoa ache que é relacionada à vacina, procurar atendimento médico para o médico orientar. E para quem pensa em não vacinar suas crianças, uma frase, doutor, um conselho. Não façam isto, né? Existe a vacina, que é uma das principais tecnologias, os avanços do mundo moderno. Então, tem que vacinar, tem que proteger o paciente, essa criança, ou este idoso, ou qualquer pessoa. Que se for disponível pelo Ministério da Saúde, é ideal que se faça. Com a nossa conversa, eu tiro assim, tem mais benefícios que riscos e são dois fatos, né? Diminuiu a mortalidade infantil e erradicou doenças, né, doutora? Que matavam até pouco tempo. Doutora Márcia, muito obrigada por sua entrevista aqui no Saúde em Foco. Ok. Bem, hoje no Saúde em Foco a gente conversou sobre a importância da vacinação, principalmente para as crianças. Eu conversei com a doutora Márcia Wakaia Catelan, que é médica infectologista pediátrica aqui em Rio Preto e também da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde. Espero que você tenha gostado e até o próximo Saúde em Foco. Tchau!